Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Samuel. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, meu povo. Bom dia. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Bom dia. Ui, quase que eu deixei a água cair. Bom dia, gente. Vamos lá, vamos começar? 2 Samuel 3, ó outra. 2 Samuel 13, Amon e Tamar. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível, mas Amon tinha um amigo que se chamava Jonadab, amigo de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. Ele disse a Amon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amon disse: estou tentando não deixar aquela luzinha aqui no devocional. Aí fica difícil. Vai ter que ficar assim, não tem jeito não. Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: diante da sua cama, não deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Amon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e o assou. Pegou a assadeira e tirou bolos diante dele, mas não quis comer. Amon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amon disse a Tamar: traga-me comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou bolos que havia feito e o levou a Amon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amon a agarrou e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas. Em Israel, não faça essa loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impediria que eu me case com você. Mas Amon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou e teve relações com ela. Depois Amon sentiu por ela grande aversão. A maior era a aversão do que sentiu por ela o amor com que tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, por que mandar embora? Seria um mal maior do que o outro que você já me fez. Porém, ele não quis ouvir. Chamou o moço e o serviu e lhe disse: põe essa mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia-se uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei, que ainda eram virgens. O servo pôs para fora e trancou a porta.
Então Tamar colocou sobre ela cinzas na sua cabeça e rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é o seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou nada com Amon, nem mal nem bem, porque odiava Amon por ter violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal-Razor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem para lá. Absalão foi falar com o rei e lhe disse: eis que o seu servo está fazendo tosquia das ovelhas. Peço que o rei e os seus servidores acompanhem este servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, contudo o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Amon me acompanhe. Porém o rei disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu e o rei deixou que Amon e todos os seus filhos do rei fossem com eles. Absalão deu ordem aos moços, dizendo: fiquem atentos. Quando o coração de Amon estiver alegre de vinho e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está dando a ordem. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou na sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho quando chegou Davi e a notícia: Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou suas roupas e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense que o meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque somente Amon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Amon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça a ideia de que os filhos do rei morreram, porque só Amon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda levantou seus olhos e viu que havia muito povo a caminho de trás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei: eis que ali vem um filho do rei, como esse seu servo falou. Assim aconteceu. Mal tinha ele acabado de falar. Chegaram os filhos do rei, levantando-se a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gessur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Amon, que era morto. Gente, que história forte, né? A história começa com um desejo muito forte. Vocês sabem, quer dizer, não sei se vocês sabem, existe uma energia, a energia mais forte da face da Terra. Por isso que vai falar de energia no devocional, vou. E ela se chama energia sexual. Ela é mais forte. E eu posso provar para vocês, inclusive nesse texto. Amon ficou doente de desejo, de paixão. E era literalmente a paixão por sua meia-irmã. Só que existe quando você tem um projeto, um plano, e ao seu lado existem pessoas que vão te levar a um outro nível, ou você tem um projeto, um plano e um sentimento, e pessoas que vão te levar para a morte. Amon tinha uma pessoa muito esperta. A Bíblia diz que o jovem que aconselhou Amon, ele era muito esperto.
Literalmente está escrito isso aqui. Fulano era muito esperto. A esperteza dele fez Amon ir para a sepultura. Porque ele teve uma ideia. Chama Tamar. Manda ela fazer comida para você. E dessa comida, você faz o que você quiser com ela. Ela é sua meia-irmã. Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Nessa época aqui, gente, meios irmãos ainda se casavam, tá? Você vê que quando ele violenta ela fala para o rei, para a gente se casar, ele não vai impedir. Fala para o nosso pai. Sabe o que aconteceu aqui? É quando um desejo, ele vai mais forte do que a razão. Quando o desejo ele vai muito mais forte do que a razão, a pessoa ela é capaz de se bestializar. Quando você já tem um desejo que é algo muito forte, o mais forte de tudo que existe, você ainda pega e você ainda se aconselha com uma pessoa muito esperta, entre aspas, né? E essa pessoa muito esperta destruiu Amon. Na verdade, o desejo de Amon estava ali. Ele poderia tomar aquela irmã como um ato de contemplação. Juliana, tudo errado, gente. Que não tem nessa história nada certo. Absolutamente nada certo. Deixa eu contar aqui sobre meios irmãos. Abraão e Sara, eles eram meios irmãos. Vocês entendem? Eles se casavam entre primos, ou até hoje casa, né? Entre meios irmãos, entre pessoas da mesma tribo. Sabe, eles se casavam assim para procriar o mundo, para povoar o mundo mesmo. E ali ele chama Tamar, manda todo mundo sair e ele violenta ela. Quando ele termina de violentá-la, porque aquilo era um desejo lascivo, aquilo era um desejo carnal, ele sente repulsa por ela. Ele só queria literalmente se esvaziar. Quando ele termina, porque quando o homem ele só tem desejo, só o desejo, ele não tem mais nada. O desejo, ele é vazio em si. Olha que coisa interessante. Na face da terra, a única coisa forte capaz de bestializar uma pessoa e também de fazer com que ela não tenha mais nada na mente dela é o desejo sexual. Dali, ele se esvazia. Quando ele se esvazia e o que ele tinha era só desejo, mas nada. Ele a repulsa. Parece que a gente está vivendo, assim, o século XXI, o ano 2022, o mês de agosto, né? Parece que eu estou lendo uma história e estou lendo a história que aconteceu ontem. Sabe por quê? Porque quando há só um desejo, quando não há amor. O amor é a segunda forma de expressão mais forte existente na face da terra. Mas o amor ali não foi desenvolvido, porque havia gerado um desejo nele e ele ainda não tinha desenvolvido o amor. Ele ainda estava na esfera do desejo. Ele não esperou o amor acontecer. Ele a desejava. Teve um amiguinho do lado dele que incentivou tudo o que ele fez. Quando ele se deita com ela, ela pede para ele não fazer isso. Faz isso não, amor. O rei não ia impedir esse casamento. Mas como ele ia se casar se a única coisa que ele tinha era desejo? É difícil, gente. E ainda tinha um conselheiro terrível. Quando ele chega naquele conselheiro, quando ele chega naquela situação ali, quando ele termina o que ele tem que fazer, ele a expulsa. Quem ele encontra? Absalão. Ela, né? E ali ela vive com Absalão. Essa notícia chega diante do rei, Davi. Davi é um homem cheio de atitude. Cheio, gente. Ele era cheio de atitude. Olha, o homem de atitude era Davi, não era? Sabe o que Davi faz com isso? Nada. É impressionante, né? Parece que falta palavras no texto, não parece? O que Davi faz? Nada. Davi não faz nada. É impactante como ele simplesmente ignora.
tudo isso. E Absalão toma o ódio para si. Ele bola um projeto, Tamar fica morando ali com ele. Ele leva todos os irmãos para fazer um passeio, um churrasquinho. Ali, entre um vinho e outro, ele mandou os servos dele matarem Amon. Literalmente. Vai lá e mata ele. Não tem o que fazer. Ele é mau. Mata ele. O ódio de Absalão foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele decidiu matar o irmão dele. Sabe? Violência gerando violência. Mas eu vejo um homem protetor aqui. Tamar foi protegida por Absalão de uma forma muito direta. O pai dela não a protegeu. Davi tinha um problema seríssimo com a paternidade dele, gente. Quando Davi foi ser escolhido rei, vocês lembram que o pai dele falou assim, não tem mais ninguém. Nossa, e Samuel fala, nossa, mas não tem mais nenhum filho. Não é possível. Nenhum. Aí o pai de Davi fala, tem um ali que está tosqueando umas ovelhas ali. E era quem? Bem, Davi. E era ele que foi ungido rei. Davi, ele era um homem bom. Aliás, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, que não teve a sua paternidade curada e nem restaurada. Ele não ressignificou isso. Sabe o que aconteceu com ele? Omissões atrás de omissões. Omissões atrás de omissões. E a gente vê uma omissão muito grave aqui. Essa omissão fez a morte do filho dele. A outra filha dele ser violentada. E agora vai começar uma treta. Gente, a confusorê. Meu Deus do céu, Absalão e Davi agora vão se tornar inimigos mortais. Absalão vai começar a perseguir Davi de um jeito... Meu Deus, vocês não fazem ideia. Olha, vocês lembram que quando Davi, ele toma Batseba para si, quando ele comete esse adultério, Deus falou, nunca vai parar a espada na tua casa. Vai ter só sangue. Então assim, Davi sabia, sabe? Sabe quando ele foi avisado? Davi literalmente foi avisado por Deus. Mas o mesmo Davi que sabia que a oração mudava histórias, porque tudo ele orava, tudo ele se entregava. O mesmo Davi que escreveu a maioria dos salmos que a gente tem hoje. Poliana, me ensina a orar. Tem gente que fala, Poliana, me ensina a orar. Eu falo, começa a ler salmos, todos, para você começar a entender como era a oração de um homem segundo o coração de Deus. E ali, um homem que sabia orar. Ele sabia estar diante de Deus. Ele amava o Senhor. Ele fazia tudo para agradar a Deus. Ele não conseguiu controlar a sua própria casa. É muito estranho. Vocês não acham muito estranho, não? Sabe por quê? Porque ele não tinha a paternidade dele restaurada. Sabe? Eu converso com pessoas. Vocês sabem disso. E eu vejo que elas estão sempre num looping. Faz a mesma coisa, faz a mesma coisa. A mamãe fez, o papai fez, o tio fez, a vovó fez. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Você vai viver num loop sem parar, sabe? E só tem como sair desse estado em que você está, que eu estou, que nós estamos. Se a gente fizer algo diferente, novo. Se a gente fizer algo que a gente nunca fez. Para ter um resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. Agora são, não sei nem que horas são, deve ser 6 horas da manhã, né? O dia está começando a amanhecer. Hoje a gente está fazendo uma coisa diferente. Estou fazendo devocional aqui na beira da piscina. Aqui do meu lado tem uma piscina. Já já ela vai ser cheia. É diferente. Sabe por que eu não parei? Porque eu fiz um compromisso. Eu não sei como vão ser os próximos 2 dias, se a gente vai conseguir ou não aviso para vocês. Eu acho que sim. Mas eu fiz um compromisso. E eu preciso de ser uma pessoa comprometida com algo novo. Um dia o Espírito Santo me disse, eu quero que você ensine a Bíblia inteira às pessoas. Eu falei, eu? Como assim eu? Então eu tenho um compromisso. Eu tenho algo diferente, algo novo para ensinar as pessoas. Não importa quanto tempo leve.
Eu não quero parar no meio do caminho, porque parar no meio do caminho para mim é parar alguns dias do projeto novo que eu tenho. Eu tenho 2 anos fazendo um projeto muito novo, algo diferente. Talvez seja algo que vai ser lá para frente, né? A gente deixa tudo isso registrado, não para agora. Para agora a gente vai estar recebendo vinho novo. Mas lá na frente, algo novo, algo diferente. Quem da minha família já fez isso? Quem perto de mim já fez isso? Quem pegou a Bíblia inteira e colocou em uma plataforma para as pessoas acompanharem a palavra? Quem levanta todos os dias que eu conheço e ler um capítulo da Bíblia e fala, paz do Senhor, algo novo, algo diferente. Fazer algo que ninguém fez pode te levar a um outro nível. O quanto eu cresci nesses últimos 2 anos, o quanto quem está comigo aqui todos os dias, né, Cris? Ninguém. Eu também não conheço. Sabe por quê? Porque um dia eu decidi fazer algo diferente. Eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, eu preciso me conectar com pessoas de Deus. E o Espírito Santo me falava, pessoa de Deus é você. Eu falei, que conversa fiada é essa, Jesus? É você. Eu falei, quem é que vai parar para me assistir, gente? Que? Vocês estão aqui comigo. Aqui surgiram tantas coisas, tantas palavras, tantas direções, tantas mudanças de vida. Quantas pessoas estavam condenadas ao inferno e foram transportadas para o reino do Filho, do amor do Pai. Você tem noção? As pessoas, elas iriam literalmente para o inferno. Para o inferno. E de repente, elas irão para o céu. São testemunhos e mais pessoas resgatadas, mais pessoas transformadas. Onde isso vai chegar, eu não sei, mas na eternidade vai. Eu faço tudo isso todos os dias, porque eu estou literalmente plantando algo novo. E algo novo, esse algo novo, eu sei que ele não é atraente, porque as palavras que eu falo aqui, muitas vezes, elas nem são gostosas. Nem são. Nem para mim. Exigiu de mim e exigem de vocês um comportamento novo. A gente precisa entender que a gente não precisa ficar do mesmo jeito. Não é porque a tua família é toda esculhambada que você vai ser esculhambado também. Faça algo novo, de novo. Faça algo novo, de novo. Deixa as pessoas acharem que é desnecessário. Seja você a pessoa que vai mudar histórias. Seja você a pessoa que vai ter algo diferente para contar para os seus, para os filhos dos seus e para os filhos dos filhos dos filhos dos seus. Deixa algo registrado na história. O que você já fez diferente? O que você já fez de novo? Qual projeto você começou e não parou no meio do caminho para fazer e para ter algo novo? Eu conversei com uma mulher ontem, muito interessante ela. Fiz uma amizade muito boa com ela, no outro hotel que eu estava. E eu virei para ela e falei assim, a gente estava ali brincando, eu estava fazendo uns stories, e ela falou assim para mim, você é uma mulher de Deus. Eu falei, vem. Ela falou, ora por mim, por favor. Eu falei, ora. E ali a gente terminou, estava na academia. Inclusive estou morta. Está tudo doendo aqui. E ela virou para mim e falou assim, Poliana, eu vivo isso. Eu falei, sua vida gira em torno de uma repetição. Você está repetindo contextos. Repetindo. E ali a gente foi conversando, e eu explicando para ela. Eu disse para ela assim, para de repetir contextos. E ela era uma senhora madura, de mais de 50 anos. Ela falou, eu estou literalmente há 50 anos repetindo o contexto. Eu falei, tá. Ela, mas como eu vou parar? Eu falei, adoração. A sua adoração está quebrada. Começa pela adoração. Tudo começa pela adoração. Você precisa ressignificar essa e essa área sua. Jejue, ore e comece ressignificando. Ela falou, eu quero fazer isso agora. Eu falei, você está 50 anos do mesmo jeito. E você quer mudar em 15 dias?
Esse é o seu problema e o problema da maioria das pessoas. Vocês entenderam, gente, onde eu estou querendo chegar? A gente está há 20, 30, 50, 60 anos fazendo a mesma coisa, trazendo os mesmos resultados de uma maneira, assim, na sua particularidade de vida. E a gente quer mudar, porque a gente descobriu que tem que mudar em 2 semanas. Ah, vá, gente. Uma mudança de comportamento, ela exige tempo, disciplina. Vocês não acham que eu tive que me disciplinar para estar aqui? Eu acordei, deixei meu grupo, a gente está brincando que todo mundo aqui é grupo, né? Oi, grupo! Eu deixei o pessoal lá dormindo no quarto, tive que me arrumar em silêncio. Eu terminei de me arrumar no banheiro aqui embaixo, para não fazer barulho lá. Estou numa viagem, mas eu decidi que eu ia fazer algo diferente por mim, por muitas pessoas. Algo diferente que você faz por você, você tem que alcançar outras pessoas. Tudo começou com uma adoração. Tudo começou quando eu disse, Senhor, tá bom. Minha vida não tá boa, não. Ela tá muito ruim. Alguns anos atrás, estava muito, muito, muito ruim. E eu falei assim, já que tá ruim mesmo, eu vou fazer a única coisa que é importante. Eu vou adorar. E eu só sei adorar falando, né? Filiana, sempre Filiana. E há muitos, muitos, muitos anos atrás, eu tive um encontro com Deus. E nesse encontro ele falou, eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Eu, nossa, tá, é só ler. Não, Filiana, não é só ler. Eu vou te ensinar a ler a Bíblia, porque a Bíblia ela precisa ser lida de forma viva. E um dia você vai ensinar pessoas, essa história já tem mais ou menos 12, 13 anos. E as palavras sempre pularam diante de mim. E hoje eu entendo por que aquilo acontecia, porque o discernimento, porque a revelação chegava, porque eu precisava de estar aqui. É porque eu precisava de fazer algo que ninguém fez. É porque eu precisava de fazer algo inédito para mim. E esse algo inédito, ele já tem mais de 2 anos. Para vocês verem como um comportamento diferente, ele precisa de uma prática, de disciplina diferente. E ele precisa passar pela resistência do tempo. Tempo. Tem mais de 2 anos que eu estou resistindo ao tempo. Ao tempo. Para fazer algo diferente, você precisa ressignificar, você precisa fazer algo novo com tudo que você já fez. E você, aí sim, mediante um outro comportamento, você pode começar a pensar de outra forma. Porque hoje, as coisas que eu penso hoje, o entendimento que eu tenho hoje não é o que eu tinha de anos atrás. A palavra foi sendo viva em mim. Foi sendo viva em mim e ela foi transbordando. Quando você está cheia, só acontecem 2 coisas quando a gente está cheia. Ou a gente vomita, porque a comida fez mal. É ou não é? Ou a gente faz os passarinhos ali. Ou a gente faz a digestão. E quando a gente faz a digestão, a gente se sente confortável. Não é? E quando você está cheio, ou você vomita, ou você transborda. Só tem como fazer isso. Agora, minha pergunta para você é, do que você está cheio? De amor ou de lixo? Seja sincero. Escreve para mim no chat, enquanto eu bebo aqui minha aguinha. Do que você está cheio hoje? Do que você está cheia hoje? De amor ou de lixo? Sabe por quê? Porque se você estiver cheio de amor, você está pronto para fazer algo novo, de novo, uma nova história, uma nova trajetória, algo diferente. A tua vida precisa de ter um resultado diferente. Você está tendo um resultado diferente? Você está conseguindo transbordar? Presta atenção, porque às vezes a gente quer estar cheio de amor e a gente está cheio de lixo. E a gente precisa ser sincero. Porque se você está cheio de amor, a Mari tá, né, Mari? Ah, Mari, eu estou começando a preencher o lixo com amor. Está mesmo, Mari. Mari, você percebeu que é algo extremamente
demorado e artesanal. Você percebeu? Eu convivo com a Mari já faz alguns meses. A Mari, ela falava assim, literalmente, eu tô cheia de lixo. Não foi, Mari? Ela falava pra mim, Polly, eu tô cheia de lixo. Polly, eu tô jogando lixo. Eu falava, é demorado, Mari. Só não desiste da presença. Polly, eu tô cheia de lixo. Não desiste, Mari. É difícil. O evangelho verdadeiro é para poucos. O evangelho verdadeiro, para a gente sair do lixo e ir para a base do amor, é todos os dias. É uma caminhada. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Errar e recomeçar. Errar e recomeçar. Davi teve a história dele paralisada. Ele chegou em um alto nível. Talvez você esteja em alguma área da sua vida em outro nível. E um nível muito legal. Mas ainda você está cheio de lixo. Porque Davi estava cheio de lixo dentro dele. E ali dentro da casa dele, ele deixou a própria casa dele ser destruída e envergonhada. O filho violenta a outra filha. Um outro filho mata aquele filho. E ali começa uma perseguição horrível, terrível. Os próximos capítulos vão ser tensos na vida de Davi. Sabe por quê? Só por uma coisa. Ele tinha problemas com sua paternidade. E a paternidade dele não foi restaurada. Um homem, quando ele deseja uma mulher que não é dele, eles têm um problema muito sério com a paternidade dele. Muito sério, gente. Primeiro que homem, o Davi desejou, ele já tinha um monte de mulher. Vocês sabem. Ele tinha uma em tudo só para ele. Esposas, rainhas, concubinas, bonitas, maravilhosas, extraordinárias, mulheres cheirosas, mulheres com os cabelos lindos. Mulheres muito mais bonitas que nós hoje. Nossa, sim, maravilhosas. Ele já tinha filhos, mulheres, casa, reinado, já tinha tudo. E ele desejou a mulher de outro. Não existe um homem que deseje uma mulher que não é dele, que não tenha problemas com o pai. Sabe por quê? Diante do primeiro e do segundo, da primeira e do segundo desejo, que é o primeiro é o desejo sexual e o segundo é amor, que é o mais forte. Se você tira o amor do desejo, você se bestializa, você se torna um animal. E só tem como transbordar no pai. Escuta, 1 João 4:8 diz, Deus é amor. 1 João 4:18 diz, e o verdadeiro amor, em outras traduções, e o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E Deus é o Criador, mas também Deus é o Pai. Se você não ressignificar a sua paternidade terrena, a sua paternidade espiritual, já era para os homens, para as mulheres também. Já era. Você destrói a sua vida. A família é o que mais importa para Deus. Você pode ficar rico, milionário, você vai se tornar rei. Mas se você não tiver a sua paternidade restaurada, resgatada, ressignificada, você não se conecta com Deus. Você não se conectando com Deus, por que você não se conecta com seu pai? Simplesmente a sua vida, principalmente relacional, ela é destruída. Quando você pega um homem que trai, inclusive, não tem como uma pessoa ter uma base muito legal de família e ser uma pessoa assim, ó, totalmente lasciva, prostituta. Não existe. Quando você vai perguntar e questionar por que esse homem fez isso, por que essa mulher fez isso, por que essa pessoa é suja desse jeito, você vai observar ali que ele ou que ela, literalmente, gente, eles decidiram voluntariamente não ressignificar, não entender que o problema está no pai. Às vezes o cônjuge acha que o problema é com ele, só que o problema está na paternidade. Problema de traição, problema de adultério, pode ir lá no pai. Vai no pai, que é um problema muito severo. E é literalmente
nesse ponto aí que as pessoas... Já superei. Ele fez isso? Você já viveu minha vida. Viveu o quê, gente? Acorda. Balança o tic-tac para ver se volta para o lugar. Poliana, mas como eu resgato isso? Escuta, tu é adulto. Você já viveu a vida toda desse jeito. Não acho que é da noite pro dia. Começa restaurando a sua adoração. Começa jejuando e orando. Devagarzinho, sim. Sabendo que é algo que demora. Algo que dói. Eu vou dizer algo para vocês. Eu quero que vocês gravem no seu coração. Gerar um testemunho dói. Não é gostoso. Não é prazeroso. Escreve para mim no chat aí. Gerar um testemunho dói. Mas dói muito, gente. Tem que doer. Se não doer, não tem como crescer. A gente não lembra, mas quando você estava crescendo, doeu, tá? Eram dores no corpo. Porque crescer dói. Quando uma mãe está gestando o neném, a barriga dela vai crescendo, os órgãos vão se comprimindo e aquilo ali, literalmente, dói. Porque crescer dói. Gerar um testemunho dói. Tem que doer. Para de querer se anestesiar. Ou você. Isso mesmo. Gerar um testemunho dói, mas dói muito. Mas não é dói, não é pouco, não. Dói, mas dói como pra valer. Só que você precisa entender que talvez... Gente, aqui o céu tá tão lindo. Tem tanto passarinho voando. Vocês não têm ideia. Ai, que coisa linda. Sabe o que a gente precisa de entender? É que a gente tem que fazer algo novo. A gente tem que fazer algo diferente. Senão a gente vai repetir. E os nossos filhos vão repetir. E os filhos dos nossos filhos. E os filhos dos filhos dos filhos. Gente, a gente já tem o sangue de Jesus. A gente já tem o sangue de Jesus. Você tem o sangue de Jesus, querido. Você já tem o sangue de Jesus. Ó, a Karina escreveu, vou falar porque ela escreveu no chat. Estou em um casamento ruim, Poliana, preciso de ajuda. Escreve pra mim, tua mãe tinha um casamento ruim, Karina? Só escreve rapidinho pra mim. Tua tia tinha um casamento ruim? Só escreve sim ou não. Tuas irmãs têm um casamento ruim? Teus irmãos têm um casamento ruim? Escreve aí, rapidinho, Karina. Escreve no chat. É sobre isso que a gente está falando, vai. Pode escrever. Sua mãe, sua avó tinha um casamento ruim? Eu tenho certeza que ela vai escrever. Tinha. Certeza absoluta. Sabe por quê? Porque a gente vai se aproximando de pessoas semelhantes a nós. Pessoas semelhantes aos contextos. Nós somos uma base de repetição. Por isso que eu estou falando, faz algo novo. Faz algo novo. Faz algo novo. Faz algo diferente. Faz algo novo. Algo que você nunca fez. Algo que seja extraordinário para você. O problema é que quando eu falo isso, a pessoa quer fazer algo novo diante desse século. A outra diz que não, que veio de uma... Minha mãe, o único casamento, meu pai, são... casamento ruim também. Pois é, né, Karina? Pois é. Com certeza, você é hoje uma repetição do comportamento da sua mãe. Casada há 60 anos, um casamento horrível. Literalmente. Literalmente. Olha aí, vocês estão vendo? Karina, minha mãe, único casamento, meu pai, são casados há quase 60 anos. Casamento ruim também. Claro, gente. Claro. Agora, quem que você está se aproximando, Karina? De pessoas que têm um casamento ruim. Isso que eu ia falar, a Gláucia. A Gláucia escreveu aqui assim, pior que não, vim de uma família bem estruturada. Presta atenção. Aí ela escreve, o meu ex-marido veio de um casamento ruim. Meu ex-marido vem de um casamento ruim. Óbvio, né? Óbvio. Ele precisa de restaurar a paternidade dele, senão ele não consegue. Poliana, eu vim de um casamento bom, mas ele veio de um casamento ruim. Então vocês têm que identificar isso, vocês trabalharem isso. Não é trabalhar outras coisas, gente, é trabalhar isso. Porque isso é que vai fazer, isso que vai ser decisivo entre você se separar ou não. É literalmente a paternidade. Se a tua paternidade é ok, você tem que trabalhar a paternidade do seu cônjuge. Seja que dia, Gláucia,
Que dia você já se levantou em jejum, em oração, em batalha espiritual, por um resgate na paternidade dele? Você não é uma só carne, senhora. Gente, tem que balançar e voltar para o lugar. Você não é uma só carne com ele? Ou era, sei lá, separou. Entendeu? Toda ofensa não era para você, era para o pai. E você caiu feito um patinho. A Kate, na minha família tem um ciclo de divórcio. O meu ex-esposo, que será futuro também, mas eu decidi mudar essa história. Exatamente. Vocês estão já entendendo? Tá vendo que é verdade, gente? É verdade. Eu vou contar, ó, tu nunca fez mulher, o problema tá no pai. Problema de casamento ruim, geralmente, é paternidade. Se não é sua, é do cônjuge. Escuta, a Karina diz que o pai dela vai fazer 90 anos e briga até hoje com a mãe. Deixa eu contar uma pra vocês. Ontem, a gente estava se organizando para sair do hotel para vir para esse. Tinha um casal bem velhinho, sabe? Eles deviam ter mais ou menos essa faixa etária entre 80 e poucos anos, sabe? E ali a gente estava na brinquedoteca e ela já começou dizendo assim, agora você vai me ouvir. A primeira coisa, o primeiro pensamento que veio na minha mente foi, ele não vai ouvir ela. Não vai ouvir. Agora você vai me ouvir. Eu nem sabia o que era. Eu falei, ele não vai ouvir ela. Quando eu vi, era um casalzinho. Eu falei, ele não vai ouvir ela. Ele não vai ouvir. Não vai ouvir. Aí ela falou assim, você é desrespeitoso. Ela falou várias coisas para ele. Aí ele não parou. Ele foi bravo com ela. E ele foi sem educação com ela. Aí daqui a pouquinho ele falou assim para ela, por que a gente não separa? A gente já está há tanto tempo assim, vivendo um negócio ruim. Vamos separar. Separa os bens. Ela falou assim, você sabe que você não tem nem 10% dos meus bens. E uma pessoa, pezinho na cova, brigando por bens. Pezinho na cova. Gente, eles estavam tão velhinhos, tinha tanta ruguinha, não tinha nem como fazer botox ali para dar certo, entendeu? Tão velhinhos, eles tinham mais de 85 anos, com certeza. Olha a conversa do casal, de 85 anos, 90 anos, brigando por bens. 90, o que uma pessoa com 90 anos vai brigar por separação de bens? Sabe por quê? Porque viveu ruim a vida inteira. E foi só mais um final de semana. E foi só mais uma viagem. E foi só mais um momento. E foi só mais um contexto. Sabe por quê? Porque as pessoas se condicionam a viver mal. Sendo que existe um rio de água viva para fluir do nosso interior. Para a gente viver algo sobrenatural. E a gente não vive literalmente. Sabe por que a gente não vive? Porque a gente não tem a nossa paternidade restaurada. Você vai viver, tá? Você vai viver. Você viveu. Ou você vai viver com tudo isso muito bem, ou você vai viver igual lixo a vida inteira. Então, Karina, presta atenção, para agora. Se você falou pra mim que vive um casamento ruim, então você é casada. Deixa eu te explicar. Comece com adoração. Comece orando, jejuando, clamando, se humilhando, rasgando suas vestes, rasgando seu coração pela sua paternidade restaurada. Senão, você vai viver igual um lixo o resto da vida. A verdade é essa. Vamos orar? Eu tô no fone, eu tô com medo de acabar a bateria. Eu tinha muitas outras coisas para conversar. Eu sempre tenho, né, gente? Ah, essa Poliana que gosta de conversar. Mas a gente vai ter que parar por aqui. O devocional está dando 44 minutos. Ele estava com 100%, mas 44 minutos só no fone, fazendo vídeo, pode ser que caia. Mas eu já falei bastante coisa. Já dá para vocês terem uma direção daqui, tá? Isso mesmo, se você quer ser diferente da sua mãe, primeira coisa que você precisa de fazer é se conecte a outras pessoas, porque essas pessoas que você está se conectando, ela está te ajudando a ter um casamento horrível. Se conecte a pessoas que têm casamentos lindos. Poliana, mas eu não conheço ninguém, nem que seja da internet. Tá? Limpa seu Instagram literalmente desse lixo que você deve estar seguindo
e siga pessoas que têm casamento lindos, mulheres virtuosas, esposos bons, homens provedores. Se você não tiver isso no dia a dia e no seu dia a dia, limpa essas suas amizades. Começa isso expondo o seu corpo, expondo a sua visão, expondo a sua vida a pessoas que têm uma vida muito melhor que a sua, tá? Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, hoje, de um jeito muito especial, eu quero orar pela nossa paternidade. Restaura a nossa paternidade, Pai. Que a nossa vida, a nossa história e a nossa trajetória seja algo diferente dos nossos. Espírito Santo, nós queremos viver algo novo, algo diferente. Nós sabemos que gerar um testemunho dói muito. Mas não nos deixe estar no lugar errado, com pessoas erradas, nos conectando a situações erradas. Nos afasta, Senhor, daquilo que nos afasta de Ti. Nos tira daquilo que nos tira da Tua presença. E nos leve à sala do encontro, onde possamos regozijar da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Existem pessoas vivendo um outro nível. Pode ser você. Existem mulheres agora amadas, vivendo um relacionamento extraordinário. Casamento qualquer um casa, gente. Agora viver um casamento muito extraordinário é para mulheres de Deus e homens de Deus. Um casamento é quando duas pessoas se unem para uma ajudar a outra para o céu. E ir para o céu é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Comece pelo Pai. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, se Deus quiser, a gente continua esse devocional, que não é meu, não é só seu, ele é nosso. Ele é do Pai, ele é do Criador, ele é daquele que nos ama, nos guarda, nos protege, nos leva à sala do encontro. Eu desejo que você tenha um encontro com Deus hoje. Eu desejo que essa semana seja uma semana decisiva na sua vida e que essa semana você consiga tomar decisões assertivas que vai te levar a um outro nível. Mas eu não quero falar só de decisões profissionais. Eu quero te falar de decisões pessoais, espirituais e sobre os seus relacionamentos. Eu também, viu, Jesus? Que a doce presença do Espírito Santo seja nítida na sua vida. Obrigada, querida Ângela. Que o seu coração seja cheio da presença de Deus. Que as pessoas possam ver o amor do Pai. Que o Senhor coloque pessoas na sua vida que vão te colocar em um novo caminho. Em nome de Jesus. Um beijo, meu povo. E até amanhã. Mais tarde tem stories aí para todo mundo. Mas até amanhã.